É a sua visão, porque você é um profissional que eu me inspiro, né? E eu vim depois de você, eu tenho aí 15 anos de atuação. Tá me entregando, eu sou velho, Não, tá 45 igual anos de ali, ó. idade. Mas estamos dando pau nos novinhos, tá? É, os novinhos. É. Que eu vejo que o doutor dá uma sacada lá dos abdômen dele lá no Instagram, eu também dou uma sacada no meu. Ele posta fazendo escada meia hora todo isso aí. dia. Só no Hashtag cardio. biogênese mitocondrial, tem que pagar o boleto. O que você vê hoje, assim, qual é a sua visão do curso universitário atual hoje? Tá. Né? Qual é a sua visão? Você acha que ele ainda é aplicado a conceitos antigos, um pouco, não desatualizados, tá? Não é isso. Mas assim, eu vejo um pouco engessado ainda Sim. o curso universitário, porque eu vejo pelos meus estagiários. Né? Eu vejo alguns anseios ali, ainda um pouco de receio de algumas coisas, quando eles começam a ver a prática e ver que a prática ela é bem diferente. Sim. Então, o que você acha o que te incomoda, o que você acha que poderia melhorar, às vezes, num curso atual universitário para o nutricionista? Na grade curricular tem disciplinas básicas que não mudam tanto, né? Se você pegar anatomia, fisiologia, bioquímica, é muito importante ter essa base, né? Só que daí vai da qualidade do professor em passar esse conhecimento. Tá. Muitos alunos têm medo de bioquímica e fisiologia porque tiveram péssimos professores. Começa aí. Aí, o que acontece? A faculdade, ela tem uma grande quantidade de disciplinas que tem que abranger tudo para sair com o diploma. Só que quando você cai no mercado de trabalho, a grande maioria do que você estudou na faculdade, você não tem aplicabilidade, né? Tipo, na prática que a gente está falando. Então, por exemplo, a questão de atender, né? O que falta? Às vezes um estágio dentro da faculdade de colocar os alunos para atender pessoas da comunidade, que a gente só faz isso no último ano. Exatamente. Mas se começasse antes, já pegaria a tarimba, a experiência de atender uma pessoa. Mais prática, teria ali mais doenças recorrentes. Exato. Né? Aí você pega, por exemplo, estratégias de analisar exame bioquímico. Isso é um ponto que investiria muito mais disciplina do que disciplinas tipo como não ter tanta bromatologia 1, 2 e 3. Então, acho que enxugar um pouco o currículo da faculdade e focar um pouco mais em disciplinas de mundo real melhoraria o currículo. A parte relacionada ao atendimento em avaliação física, que a gente estava comentando em bioimpedância, dobra cutânea, saber interpretar essa composição. O que se perdeu hoje, que é um absurdo na minha opinião, não se calcula mais a dieta. Como assim? Não se calcula mais? Tipo, tem um viés aí na Que a gente internet. ficava ali horas calculando na Guilherme mão. Franco, você tem tabela de composição, você tem equação, você tem FAO 85. Então, assim, Exatamente. a nutrição é uma matemática que você vai aplicar no modelo biológico. Mas, inevitavelmente, é uma matemática. Então, se não tiver um conceito de numerar, você não controla. O que não é numerado não é controlado. Então, na nutrição é assim. Não tem como escapar. Então, a questão, hoje em dia, o nutricionista só sabe contar caloria. Não. O alimento... Vai ter o programa agora, né? O alimento é fonte de nutriente. Carboidrato tem 4, proteína tem 4, gordura tem 9 calorias. Então, se você pegar uma matriz alimentar, um alimento, ele vai ter um valor calórico. Sim. Só que predominante da fonte. Então, um abacate tem mais gordura do que, por exemplo, uma banana. Só que elas por elas têm um valor calórico, se você pesar, similar. Então, assim, se perdeu muito essa concatenação de valor calórico total e colocar os macronutrientes abaixo disso, que é uma regrinha, né, de bolso. Sim. Então, a gente está se perdendo muito e aí os alunos saem perdidos. Tipo, que equação que eu uso, ou aí começa o nome da dieta, né? Uma low carb, uma cetogênica, um jejum intermitente, qual que eu prescrevo? Mas você não tem como aplicar a dieta, o nome dela, se você não souber a base desse cálculo. Então, qualquer restrição calórica vai funcionar, a gente sabe disso. Agora, qual é a que encaixa melhor para cada pessoa? Qual é? Tem a necessidade, Exato. né? E só a experiência que traz isso. Exato. Na minha época não tinha grade de nutrição esportiva. Não, a minha também não. Você não tinha, né? Não. E era desesperador, porque o meu TCC foi disso, foi de suplementação. E aí eu ficava no final da aula com a professora que eu sabia que ela manjava. E eu falava, professora, eu te pago, né? Ela, não, eu te pago, você me ajuda aqui, me ensina um pouco. E aí eu fuçava em loja de suplemento, eu puxava o que tinha que puxar de artigo. E era muito desesperador, porque não tinha, né? Época que o whey era bomba, né? Tenho certeza. Nossa, Não, minha mãe até hoje acha, você tá tomando bomba ainda, até o pote de whey tem em cima da geladeira lá, é normal. Eu fiz mestrado em educação física justamente porque não tinha na época nutrição esportiva. Aí eu fui estudar fisiologia do exercício, aí que eu fiz o mestrado depois. Porque na época, assim, a nutrição esportiva é uma ovelha negra dentro da nutrição, se você, né? Então,
Antigamente, mas o que você quer fazer? Não, quero trabalhar em cozinha industrial, ou quero trabalhar em clínica de emagrecimento, mas ninguém falava de esporte, ganho de massa magra, desempenho, era pífio, era muito pouco. Hoje em dia todo mundo quer ser nutriesportivo, então mudou a chave, só que a questão da faculdade, a parte básica, não está entregando um conhecimento prático para sair para atender minimamente. E os nutris saem com má qualidade. E aí a gente vê, passei com 3 nutris e não me deu resultado. Aí você vê que é a dieta de gaveta, né? Não calcula nada. E você teve algum profissional, assim, que você se inspirava, ou algum próprio profissional da área da saúde, assim, de nutrição, que te ajudou, que te auxiliou, abriu portas para poder te ensinar? Eu não tive isso, por isso que eu estou te perguntando, porque eu não tive muitas portas abertas. As minhas portas foram abertas por médicos. Sim. Então, eu trabalhei com mais de 12 médicos. Então, nutrólogos, eu fui aprendendo com eles, endócrinos. Sim. Mas o nutri em si, eu nunca tive um nutri que eu pudesse sentar e aprender um pouco com ele. A minha graduação, eu agradeço todas as professoras na época, porque a Unimap era muito forte. Era tipo 5 estrelas no 4 rodas, que era o ranking de universidade, né? Infelizmente fechou a Unimap em Piracicaba. Mas assim, lá dentro, as professoras, as preceptoras de estágio, tinham estágio em clínica, estágio em hospital, estágio em UBS, e uma afinada professora Marta Rochelle, era uma professora de Piracicaba que ela deixava eu atender com ela no Nutricentro, que era a clínica. Então eu comecei a pegar o jeito de atendimento já dentro da faculdade. Olha só. Então, acho que isso é muito importante. Ter professores que têm a prática de prescrever dieta dentro da faculdade para pegar a galera na mão e ensinar, esse é o caminho, aprende a fazer isso, essa é uma entrevista nutricional, como é que você pergunta para a pessoa, faz cocô, não faz, tipo, dorme direito, não dorme. Então, não tem um script. Ninguém ensina. Você sai, tipo batendo o braço, né, para tentar nadar. Então, acho que dentro da faculdade eu já tive ótimas professoras que me ajudaram nesse trilho, na verdade. Que bom. Que ótimo. Só tô aprendendo que essa... Porque é muito complicado. Eu fui pegando experiência com um pouquinho de cada. Sim. E aí eu fui montando a minha anamnese. Né? Então, hoje, por exemplo, os meus estagiários, eu recebi um feedback incrível deles. Eles falam, doutora, eu saio daqui pronto. Sim. Porque eu deixo eles participar, eu deixo eles sentar na minha cadeira, né? Você conhece, né? E eu tenho essa preocupação, porque eu sei como é difícil para eles. Complicado. O caminho é muito duro, e você começa duro, literalmente. Não, ninguém nasce pronto, né? Você não tem agenda cheia, né? Não. É muito complicado. Micro resultado, tipo, será que tá certa a dieta, será que não tá? Aí também os próprios pacientes, vê que você é uma nutrinova ou um nutrinovo. Tem preconceito, né? Tipo, será que vai dar certo? Você calculou direito essa dieta, não tá dando certo, bota a culpa na gente, né, na verdade. Então, isso no começo todo nutri passa. Só que você vai passando essa arrebentação, tipo, entregando um micro resultado. A pessoa ali, fez a dieta que você calculou, perdeu peso, entrou na calça. A mulher que tinha problema no intestino começou a ir no banheiro melhor com a sua dieta. Então, são pequenos pontos que você vai ganhando confiança e fala assim, estou no caminho certo. E uma questão importante que você pontuou sobre a atualização. Sim. Porque, às vezes, o nutri recém-formado, ali que ele está começando a atuar, ele se sente mal. Ele fala, ela não está emagrecendo, por que será? Será que eu errei aqui? E, na verdade, não é. A gente precisa entender, existem situações que não é da nossa ossada, nós não somos médicos, mas nós precisamos entender que o anticoncepcional, sim, ele vai prejudicar o ganho de massa de uma mulher. Né? Então, ele precisa também entender todos os pontos ali cruciais de que vão impedir e vão ali dificultar esse emagrecimento, por exemplo. Muitas vezes não é nossa ossada. Não, Doc, o que acontece é assim, às vezes você calculou a dieta, você escolheu todos os alimentos com a pessoa, só que o problema não é o que você fez, é o que ela está passando na vida dela, que ela não consegue aderir ao plano. Total. Não adere ao plano. Tipo, nada contra, não vou criticar ela. Só que assim, não tá funcionando, não é porque você errou, é porque ela combinou uma coisa com você, mas na hora que chegou na vida dela, ela não consegue aplicar. Exato. E aí não tem como, né? Então você tem que, volta, vamos conversar, vamos reajustar a dieta, o que você acha que dá certo. Então assim, por exemplo, impor número de refeições. É errado. Exatamente. Comer de 3 em 3 é para pessoas que são atletas, que precisam comer 8.000 calorias por dia. Eu tô no consultório, eu não consigo comer à tarde. Entendeu? Por que não 4 para facilitar a vida da pessoa? Ou, quando eu fui para Dubai dar aula, os caras estavam no Ramadã, o cara comia depois das 6 da tarde. Comia 3 refeições. E vai falar que tá errado? É a religião dele, entendeu? né? Você é louco? Então, assim,
Se tem um valor calórico proposto e você organiza 3, 4 ou 5 refeições, é a aderência da pessoa que vai falar se vai dar certo ou não. Não é uma imposição, na verdade. Então, assim, a pessoa não tem tempo de ficar comendo toda hora. Então, pô, café, almoço, lanche da tarde e jantar, começa por aí. Aí daqui a pouco ela vai começar a pegar a percepção do que funciona para ela. Você vai lá e ajusta. Põe uma ceia a mais para ela dormir melhor. Então, não é uma coisa seca, né? Tipo, é isso aqui, acabou, come aí e fica quieto. Não, nutrição esportiva, bem como nutrição clínica, tem essa questão de adaptar a dieta à pessoa, né? É muito importante. Nossa, que ponto muito interessante que vocês trouxeram sobre... eu, como paciente, nunca tinha ouvido isso. Do Nutri ter medo de estar errando também. Eu sempre tenho o lado do paciente, né? Não, mas faz muito sentido. E agora, por exemplo, a gente estava falando aqui antes do podcast começar sobre as dietas da moda. A dieta da Virgínia de 20 ovos, a dieta da Graciane de 40 ovos. E eu acho que muitos pacientes devem ir para vocês que querem ficar com o corpo da Virgínia, que tem lipoled, o corpo da Graciane, enfim. E deve, às vezes, confiar mais, né? Você estava falando das blogueiras, das influencers, do que no nutricionista. Vocês veem muito isso no consultório de vocês? Acontece bastante. É porque, assim, lógico que a inteligência, o que a pessoa tem de ideia ali do que é uma nutrição, ela pega o que a influencer está fazendo e ela associa o corpo, só que por vezes é uma dieta monótona, de um alimento só, ou de muito pouco alimento, que é assim, a influencer tem empregada, a influencer tem personal, tem médico para fazer o tratamento estético. Tem babá para cuidar do filho dela. Então, assim, ela está para isso, o trabalho dela é esse. Aí pega uma mulher, por exemplo, que tem que acordar às 5 da manhã, pegar a condução, não conseguiu fazer o cardio em jejum dela de manhã, aí ela adapta com uma marmitinha na rua, então assim, ela vai se frustrar e ela vai tentar fazer a dieta do ovo. Gente. Entendeu? Vai funcionar? Por trás de qualquer restrição calórica vai ter resultado. Só que a que custo você está fazendo isso? Vai perder músculo? Você vai ficar com o intestino ressecado? Será que você restringir a dieta ao longo do dia não vai fazer você comer o pé da mesa à noite de fome, que é o que mais acontece? Oscilações de humor. À tarde é o horário da formiga, né, meninas? Tipo, entre 4 e 6 ali. Não, depende da menina. O meu é todo dia, 24 horas, à noite, de manhã, tarde, noite, ceia de ref 1, ref 5, todos.